E hoje temos um convidado muito especial. Márcio Camargo, ele é técnico do BAC, Barracão Atlético Clube, se eu não estiver enganado, Márcio, você me fale. E aí tivemos aqui no fim de semana a Copa CIF Internacional e o nosso querido clube de futsal de Barracão, um jogaço de futebol, ganhou o título. Mas antes da gente passar as imagens e bater um papo, eu quero abrir para você dar uma boa noite para todos aí, Márcio, e agradecer você por estar conosco nessa entrevista. Boa noite, Francisco. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Luciano. Muito obrigado pelo convite aí. Fico muito contente mesmo. Hoje estou à frente de técnico, né, da equipe do BAC, secretário de esporte também do Barracão. Um agradecimento especial à administração, no qual passa muita confiança para mim também e para a gente conseguir fazer um trabalho maravilhoso que nossa população merece muito aí. Muito obrigado pelo convite e vamos lá para falar do que nós gostamos e amamos aí. Legal. Márcio, e aproveitando, agradecer a Karina, que é diretora do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, que fez, juntamente com toda a equipe, e organizou a Copa CIF, a segunda Copa CIF, né? Foi muito bem organizado, o ginásio estava lotado. Agradecer o prefeito Tiago, que hoje é presidente do Consórcio Intermunicipal da Fronteira, o prefeito Hélio, de Bom Jesus do Sul, o prefeito Jorge, de Barracão. Então, assim, foi um evento bem gratificante, nós estivemos lá, super cheio, e mais uma vez, parabenizar a você. Então, você é cidadão barraconense, mas torce para o São Paulo Futebol Clube, é isso? Eu não entendi, mas explique melhor sobre isso. É isso, me criei em Barracão mesmo, sou daqui mesmo. O importante é saúde, né? Já tá louco de bom. Mas você pegou deve ter pego a época áurea do futebol de São Paulo, né? A época do Raí, a época dos menudos lá, né? Porque tá difícil torcer pro São Paulo agora, né, Márcio? Ainda não entramos no tópico do futsal, né? É fria, viu? Eu tenho meu filho que é gremista, tem 4 anos, mas pensa num gremista chato, né? E não tive como, não tenho coragem de falar para ele para torcer pro São Paulo. Vai falar o quê, né? Que eu vivia essa última geração que São Paulo ganhou em 2008 ali, né? 6, 7, 8, se não me engano. Com o Muricy e deixa ele torcer pro Grêmio. Não tá tão bem também, né? Mas vou falar o quê? É menos sofrido, né? É verdade, mas essa época que o Márcio comentou era a época que eu tinha medo de São Paulo, que era o todo-poderoso São Paulo. Tempo que eu estava no colégio, eu lembro que os nossos amigos são paulinos aí se vangloriavam, né? Que tinha um elenco gigantesco, o Rogério Ceni jogando demais. Esse ano do São Paulo era muito temido mesmo. O tricampeão mundial, né? Como o Palmeiras é campeão mundial de 51, só para você saber, Márcio, num dos podcasts a gente fez o papo polêmico sobre o Mundial de 51 do Palmeiras. E hoje, para a nossa audiência, todos que estão nos assistindo, já muito obrigado por todos que estão nos acompanhando, teremos também o papo polêmico sobre o São Paulo foi rebaixado ou não. Vamos discutir sobre esse tema com fatos e informações importantíssimas. Márcio, quero colocar aqui, se você me permitir, a gente vai conversando sobre isso, sobre as imagens do jogo da final contra o Vitorino, né, que também é um clube muito importante. Foi um jogo muito bacana, pode ser, e a gente vai conversando sobre ele. Isso, com certeza. Aqui. E vem de novo a equipe do BAC. M22 tenta a jogada do pivô lá na frente. Volta de novo a equipe do Vitorino no contragolpe. Encheu o pé, escaliote, golaço! Então aí foi o primeiro gol do Vitorino. O Vitorino saiu na frente, né, Márcio? Isso. A gente comentou muito no vestiário que nós tínhamos que jogar muita intensidade. E a gente teve descuidos que não teve, olha. Aí já deu um desespero nós. Imagina. Tá lá no placar. 1-0 para a equipe do Vitorino. Então o Vitorino saiu na frente e vamos para o próximo gol aí. O gol do Vitorino também, né? Isso, 2-0, abriu 2-0. Aí deixou o Bragamato completamente em silêncio, viu?
Dá para perceber, ó, o ginásio lotado e totalmente em silêncio. Parece o Morumbi no jogo Palmeiras e São Paulo agora que teve, né, Marcelo? Verdade. Tirei um tempo para assistir, mas nas alturas do destino não dava mais. O André só teve o trabalho do escorar, não teve chance. Até o nosso primeiro gol agora, que o João vai fazer, a torcida ainda tá desconfiada, sabia? Porque a equipe deles é muito boa, sabe? Aquele jogo de correria. É jogo de calma. Cara do céu. Esse gol, né? Do meio Olha, ele vem comemorar e a torcida tenta dar uma reagida, mas tava difícil, viu? Chama a torcida pro jogo. João Morinelli, camisa do e a torcida faz toda a diferença, na verdade, pro ânimo da equipe, né? A torcida tem que acreditar pro time acreditar, né? A torcida fez a parte dela, assim, impecável, sabe? Impecável mesmo. O imponderável, Renato. Autorizada a cobrança da equipe de Vitorino. Gol! Que golaço. Que golaço. Aí com 15 segundos do segundo tempo, né? Nós estávamos no jogo, fizemos uma falta e o cara já fez 3-1. Aí foi um balde de água fria daqueles que a gente não sabia mais o que fazer. Bateu aquele desespero. Aliás. Aí foi chamar a galera e dizer, ó, agora coração, agora não vai ter o que fazer. Senhor, para quem não acompanha muito futsal, nós temos vários espectadores de São Paulo, até de outros estados, que acompanham mais o futebol de campo. São dois tempos de 10, são 2 tempos de 20, né, o futsal? Isso, o nosso futsal aqui é 2 tempos de 20 com os últimos 2 cronometrados, né? A Copa Exupar, no qual o Vitorino é bicampeão, é 2 tempos de 20 cronometrados. A defesa passou por baixo. Entendi. Então estávamos aí com 7 minutos do segundo tempo e o Barracão fez o segundo gol, né? Isso. E aí, outro gol. Gol de empate. Aí a torcida veio junto, aí a torcida enlouqueceu. Aí sim, viu? Aí eu olhei pra minha prancheta, agora não quero mais você, porque agora não tem mais, viu? Pinchei por cantos, agora não tem mais prancheta nenhuma agora. Agora é respondendo ao coração, né? Não tinha mais. Quando empatou, viu? A torcida veio junto e não tinha mais. Impressionante, Renato. E o futebol e suas histórias. A torcida, os jogadores, eu falar assim pra vocês. Só nós não vamos ser sorteados. Aí tá virado. Golaço. Golaço de falta. Golaço de falta. Golaço do jogo, né? Quando deu 3-3, os jogadores, eu senti neles, sabe? Você sente a adrenalina dos caras, eu sabia que nós não ia perder mais, porque eles tiveram muita chance de gol, não fizeram. Esse menino aí que fez o gol, pra mim, todos eles jogaram demais, mas quando tava 3-1, ele levou uma bolada no rosto que seria o 4º gol dos caras. Daí não pegava mais. O nosso goleiro saiu numa bola na lateral, na minha frente, sabe? E o pivô deles largou pro meio e o cara veio de frente, cara, chapou, deu no rosto dele. Eu falei, poxa, mas eu acho que isso aí quer dizer alguma coisa, né? E quando deu 3-3, viu, a torcida veio e senti nos jogadores e que eles queriam voltar. Eu tinha tirado uns fazendo a troca ali para descansar e uma adrenalina assim que não tinha. Quando deu 3-3, eu senti que não tinha mais o que fazer. É um roteiro quase de filme, na verdade, né? Saiu atrás, saiu no prejuízo, né? Chegando até o placar de 3-1, né? E o time do Barracão conseguiu se sobressair, conseguiu o empate e, consequentemente, a virada, né? E é o que você estava comentando, quando o futsal em alto nível tem um desgaste físico dos jogadores muito grande, né? E você ter banco e ter peças fundamentais para trocar é sempre importante, né, Márcio? Com certeza, o que eu percebi na equipe deles, e eu queria muita intensidade no meu time, é porque eles têm 5 jogadores ótimos, excelentes jogadores, sem comentários, mas quando vem a troca, eles não conseguem manter o mesmo nível, sabe? Eles têm uma frieza. Depois do jogo, os nossos atletas mesmo falaram assim, ó, a equipe de Vitorino é muito fria, porque nós queríamos aumentar o calor do jogo, sabe? Aquela adrenalina, um empurrãozinho aqui e ali, para ver se eles se desconcentravam, porque eles têm um jogador, assim, de habilidade para ir no 1 contra 1, né, no X1 ali, mas o conjunto técnico deles, cara, é passe perfeito, eles não erram e são frios, sabe, é um timaço deles. A única chance nossa era avançar mesmo, sabe, ir pro coração mesmo, e daí na individualidade nós temos quantos muito bons, sabe, no 1 contra 1 nós temos quantos ali que fazem diferença. Márcio, deixa eu te perguntar. Estamos aqui na fronteira, no sudoeste do Paraná. Vitorino é uma cidade sudoeste, também é uma cidade pequena.
ali perto de Pato Branco, né? Qual é a realidade do futsal de uma cidade pequena como Barracão? Não é um futebol profissional, né? Aqui nós temos a série Ouro, série Prata. Onde está encaixado o futsal de Barracão nessa história toda do futsal do Paraná e do sudoeste do Paraná? Nós temos bem próximos a série Ouro, né? O Marreco aqui, da Liga Nacional, né? A série Ouro tem o Ampere também, o Ampere Futsal bem pertinho de nós aí. E a parte interessante é que Capanema e Planalto já estão participando da série Bronze. E nós, os nossos atletas aqui, você pode ter certeza que muitos deles têm condições de estar jogando a série Bronze, sabe? Porque a gente acompanha os meninos aí de Ampere e Planalto que jogam, e os nossos são do mesmo nível, sem dever nada para ninguém. Mas então, assim, nosso município precisava disso, sabe? A fronteira, eu falo Barracão e Dionísio, que a gente fez uma semifinal contra a Dionísio também, meu, que jogaço. Nosso município, nossa fronteira merece uma equipe aí, já teve, né, o Arsenal aí um tempo atrás, aí disputando uma divisão de acesso, né? Então, assim, merece, porque o nosso povo é apaixonado e nós temos jogadores de alto nível, sabe? Então, eu acredito que agora, com essa conquista, venha se tratar o futsal um pouquinho mais com respeito, né? Porque o nosso cidadão é apaixonado, cara, apaixonado mesmo. Então, assim, nós já tivemos Copa Rádio Fronteira, Copa Jornal da Fronteira, onde nosso ginásio lota, nosso povo gosta. Só falta nós agora, contra a administração, dar um pontapé inicial, né? A administração não tem como fazer tudo, né? Então tem que criar uma associação e dar o pontapé inicial para que aconteça isso. Legal. A gente estava até acompanhando, depois o Gustavo e o Luciano também ficam à vontade para fazer pergunta. Eu acompanhei lá a decisão do terceiro lugar, né? Que Dionísio acabou perdendo, né? Não lembro para conta que ele estava jogando. Não sei se contra o Cedro. São José do Cedro. São José do Cedro, isso. E perdeu, mas também foi um jogão. O time de São José do Cedro muito bom também, né? Então foi um jogo bem disputado, mas o time do Cedro parece que estava mais preparado, né? Sim, nós fizemos uma semifinal contra a Dionísio que, assim, nós passamos uma semana aqui na fronteira que, cara do céu, os nervos à flor da pele, porque, assim, a gente conhece todos eles, sabe? Mas ninguém quer perder. eu te falar bem a verdade, passei a semana, assim, é tão difícil, porque você trabalha tanto a semana toda, né? Eles também, não só nós, né? Barracão e Dionísio, faz um trabalho a semana toda e chega para um jogo desse, um jogo só. Alguém fica fora. E Dionísio Cerqueira tem um campeonato onde as comunidades, eles têm um investimento maior que o nosso, as comunidades lá, né? E aí fica Dionísio é melhor que Barracão, mas assim, Barracão também há de se respeitar, porque o BAC já é bicampeão regional, né? Das antigas aí, 2001 e 2008, no futebol de campo. E assim, essa conquista veio na hora certa, porque nós já estamos pensando na diretoria do BAC, do regional de novo, para fazer as coisas acontecer. Então, assim, já estava deixado meio de lado. Então, assim, passamos uns 15 dias aí, eu falar assim contra a Vitorino, até quando a gente ganhou de Dionísio, você, tá bom, agora essa primeira parte passou. Mas aí veio chegando um dia antes do jogo contra a Vitorino, volta tudo a mesma coisa. E, cara, qual que é a sensação, assim, de estar perdendo um jogo? Como que foi a cobrança dos caras ali na quadra ali? Eu queria saber de você, o que você falou para eles, para ter esse poder de reação assim tão grande, porque tava perdendo de 3-1, e 3-1 praticamente é checkmate no futsal, né, cara? E não é fácil de recuperar, viu? Mas eu vou começar lá por Dionísio Cerqueira. A nossa torcida foi até Dionísio e eu tenho certeza que a nossa torcida era maior que a deles lá no ginásio Dionísio. A torcida de Dionísio começou um tempo lá gritar o nome da equipe, e a nossa torcida foi mais forte lá. E nós também saímos perdendo lá. Eu acredito, sim, que a nossa equipe, quando perdeu para a Vitorino, a primeira partida do campeonato, 7-4, foi nós e eles aqui no Bragamate também. E eu passei a confiança para eles. Eu falei assim, pessoal, é só vocês que conseguem reverter isso. E nós corríamos risco de não classificar, porque nós perdemos a Vitorino na primeira, e já tinha Salgado Filho, no qual era campeão da Copa CIF, da primeira Copa CIF. Se perdesse para Salgado Filho, muito provavelmente a gente já estava fora. E na Copa Exupar do ano passado, a gente ficou em segundo lugar geral da classificação,
pegamos o Salgado Filho e eles eliminaram nós. Então, assim, nós tivemos muitas vezes contra as cordas, sabe? E passando confiança para eles, metemos 8-3 em Vitorino, e os outros argentinos 13, e os outros 5, e as coisas começaram a acontecer. Em Dionísio Cerqueira, então, assim, quanta gente chegava assim, tira o Pires, tira fulano, que não tá rendendo. Mas eu sabia que eles têm uma capacidade muito grande, sabe, de resolver um jogo, sabe? Lá em Dionísio, o João levou um amarelo com 5 minutos de jogo. Tive que tirar para não sair expulso, porque ele estava muito tenso mesmo. Ele é uma peça fundamental no nosso time. Quando eu tirei ele só tomou um trago de água e falou assim: me coloque de volta. Eu falei assim: não, senhor, você vai descansar aí, bicho. Aí a equipe foi se soltando. Contra a Dionísio, um primeiro tempo muito abaixo. O segundo tempo, essa adrenalina é a falta de experiência de alguns jogadores nossos. Nós temos jogadores rodados, quase em final de carreira já, né? Mas a falta de experiência de alguns jogadores novos nossos é que a gente fez um primeiro tempo muito abaixo e barracão na final, então pesou mesmo. Então, assim, quando a gente foi pro 3-2, que a torcida tem 99% quase de participação nesse troféu aí, porque quando a torcida ginásio lotada daquele jeito, no qual eu, como barraconense, me desculpe a todos os outros, né, que já fizeram tanto pelo esporte de barracão, mas o ginásio lotado igual tava, eu não vi, cara. Eu até hoje não vi. Então, assim, não tem, a minha secretaria lá em cima tava invadido, né? Mas, senhor, deixa eu falar um negócio. Você tá falando muito de rivalidade de Dionísio e Barracão, e tem muita gente que não é aqui da fronteira, que estão nos acompanhando e ainda vão assistir, né? Esse podcast, ele está sendo transmitido no YouTube, no Twitch, a gente tem a página no Instagram, muita gente está nos seguindo. Para quem não sabe, Barracão e Dionísio Cerqueira são separados por uma rua. De um lado, tem locais aqui que do lado esquerdo é Barracão e do lado direito é Dionísio. Então você pode, do lado de uma rua, de uma calçada, estar no Paraná e na outra calçada estar em Santa Catarina. Percebam a rivalidade. É uma fronteira seca, dividido com a Argentina. Aqui nós temos o marco dos 8 pontos, né? Que você, no mesmo local, você está em 2 países, 3 estados e 3 municípios. Então, só para as pessoas que estão nos assistindo entenderem, né, como é isso, a rivalidade. A gente fala muito aqui no Sudoeste da rivalidade Pato Branco e Francisco Beltrão, né? Que Pato Branco é maior que Beltrão e vice-versa. E aqui nós estamos separados por uma calçada, na realidade, né? Por uma calçada, isso. Então, essa peculiaridade é muito interessante. Márcio, a resenha tá maravilhosa, a gente só vai fazer um intervalo dos nossos patrocinadores, já voltamos daqui a pouco, tá bom? Show de bola. There's a time and place for everything, for everyone. We can push it all our mind, nothing's gonna come. Oh no, nothing's gonna change. Show de bola. Distribuidora de cerveja Volkens, do meu amigo Leonardo, da Dayana. Fala com o alemão ali no telefone. E, Leonardo, não esquece nós. Tá frio, mas nós bebe a cerveja mesmo assim, meu amigo. Não esquece nós. Márcio, tem algumas perguntas aqui. Inclusive o Danilo Moreno falou, deu até aquela salivada. Eu concordo contigo, Danilo. A Raíssa tá perguntando, Márcio, você falou que é secretário de esportes hoje de Barracão, né? E ela pergunta se você é técnico do time de Barracão há muito tempo ou se já foi técnico de outro time antes. Eu só fui técnico dos nossos varzianos aqui no nosso campeonato municipal, né? E hoje sou técnico do BAC. Uma porque exige também na Exupar o CREF, né? Sou professor de educação física com CREF. E eu dou treino só pro BAC e pro futsal feminino. Das bem pequeninas, né? Sub-7 e Sub-9, no qual nosso município nunca teve. E hoje a gente começou um projeto muito bacana com essas meninas também. Ah, legal. E aproveitando esse gancho, já que a gente já está falando desse teu trabalho aí, você estava comentando da idade dos teus atletas do BAC em si. Eu queria saber a média de idade de cada um, né? Porque assim,
em tese, pelo que eu vejo, assim, você não é uma pessoa tão de idade, você é uma pessoa jovem, né? Como é que esse relacionamento, você estava falando que tem alguns jogadores em fim de carreira, como é que esse relacionamento, esse respeito que eles têm por você é bem tranquilo ou não? No primeiro momento, sempre tem aquela, né? Poxa, nós temos um atleta nosso com 42 anos que foi campeão regional em 2001 com o BAC e 2008. Era titular nos dois, mas assim, o relacionamento com eles é muito bacana. E a parte assim que chama a atenção é que eles sempre me respeitaram, sabe? Porque desde quando eu cheguei à secretaria, a minha intenção não era ser o técnico, né? Mas assim, pela a falta de profissional mesmo, né? Eu cheguei à secretaria e o meu trabalho sempre foi muito transparente. Vamos começar assim, por uma ficha de inscrição do campeonato. O campeonato encerra as inscrições hoje. Eu faço o grupo do WhatsApp, tiro a foto da ficha de inscrição e ninguém inscreve mais ninguém, entendeu? Porque eu não posso deixar essa ficha. Então, assim, faz um ano que eu estou à frente da secretaria e eu trabalho sempre muito transparente, sempre pronto a ajudar todo mundo, sabe? Mas ajudar quando se precisa ajudar, não dessa forma de deixar escrever um atleta para prejudicar outra pessoa, aí não. Então, assim, eles vêm me respeitando há tempo. Então, chegou na hora assim, poxa, quem vai ser o técnico? E eu não vai ser o mesmo, né? Então, assim, muitos falam assim, mas lá em tal time aquele cara não sai do time, mas do meu time ele sai. E entra outro, e essa parceria do primeiro jogo, a gente perdeu e o segundo jogo começou a encaixou o time. Eles me respeitam muito e eu respeito eles também pedindo, né? Tem uns meninos ali, o Emerson, que é um atleta nosso, ele sempre tá do meu lado, né? Eu, naquela expectativa, vou trocar agora. Ele disse, Márcio, eu acho que deixa mais um minuto. Boa. Então, assim, eles são muito show, sabe? Show mesmo. Quero aproveitar, Márcio, e já convidar os seus atletas. O nosso podcast é toda segunda e quinta, às 22h22, e aí a gente vai entrar em contato contigo para convidar os atletas também para participarem do podcast, darem a sua entrevista. Acho bem legal também a visão do jogador, né, que tá lá no momento de decidir um jogo ou de perder um jogo, né? Então é bem importante também a gente tê-los conosco. Vai ser histórico isso, pode ter certeza que eles vão aceitar, e igual tu fala assim, a minha visão, depois que acabou o jogo, me deu uma dor de cabeça que vocês não têm noção, porque eu tô tenso ali de fora, eles estão quentes, né, eles já têm outras histórias, assim, que a gente até vai fazer a festa com eles ainda, né, mas assim, a resenha é muito boa, sabe, e cada um tem a sua história para contar, né. Mas então convida nós para essa festa aí, hein, Márcio? Vamos lá, sim, com certeza. Exatamente, você estava comentando, né? São perspectivas diferentes, né? Você como técnico, eles dentro do ambiente, né? São visões diferentes, são coisas que acontecem de forma diferente, né? E eu queria saber de você, sim, como você teve uma perspectiva geral, né? Que você acompanhou todo o jogo e teve o poder de manipular eles em campo. Eu queria saber quais que foram os atletas que se destacaram individualmente durante a Copa aí, quais que você tem uma ressalva aí, quem que foi decisivo em tal jogo, não necessariamente na final, ou todos têm um papel importante, claro, né? Mas eu digo que geralmente sempre tem algum ou outro que se destaca positivamente, né? Viu? Assim, o grupo todo foi muito bom, porque a gente teve momentos que revezou todo mundo, né? Eu tenho um atleta com 15 anos de idade, acho que fez 16 ontem, se não me engano, tá? Para já dando bagagem para ele. Outros dois têm 18, então assim, esses meninos puderam vivenciar o que é esse regional, e eu vou dizer assim, para mim não teve, uns falam assim, foi o João, foi o Pires, foi o Mauro, foi o Ventania, um jogo foi um, outro jogo foi o outro, teve um que fez 7 gols, 6 gols num jogo, e o Rafa, que para mim na final foi o cara do jogo, e ganhou a premiação, na semifinal ele fez o gol de 2-1 contra a Dionísio, e não por ele ter feito, eu falei para ele hoje mesmo, não por você ter feito o gol da vitória, que com certeza é importante, mas se você não leva aquela bolada no rosto, dava 4-1. Você tava lá, levou uma bolada, e aí nós não pegava mais. Então, assim, não é pro teu gol, é por você já ter deixado fazer o quarto. Então, assim, cada um teve um papel importantíssimo, ele se cobrava. O Wesley, no jogo em Dionísio Cerqueira, ele entrou muito bem, ele era nosso titular. O futsal não tem titular, né? Ele tem que revezar todo mundo, senão não vai funcionar. Mas eles me cobravam, mas eu não sou titular ainda. Cara, na hora certa você vai aparecer e vai aparecer muito bem. O Wesley entrou contra Santo Antônio do Sudoeste. O Wesley muito inteligente, fazia marcação, goleiro linha, fez muito bem o papel dele.
Então é o grupo todo, viu? É o grupo que jogou e aquele que não entrou estava torcendo pelo time, porque muitas vezes você faz uma equipe e os atletas que não entram torcem contra quem está jogando, né? Sim, sim. E o Alan aqui tá perguntando como que vai ser o Interbairros, né, que é a próxima Copa aí que a gente vai ter aqui na... Nós temos a abertura sábado agora, né, do nosso campeonato Interbairros, que é o municipal de futsal, com 40 equipes no total, e veio com inovação, com infantil, com infantil sub-15, 13, 11, no final deu 70 equipes, então assim, só para você ver o quanto o nosso povo gosta, viu? E esses infantil aí é os pais das crianças que vão ser os técnicos, e vamos ter a competição no feminino também, sim, vai passar de 80, então, equipes. Então, assim, o nosso povo gosta, só falta nós dar uma incentivada. Quanto ao município, tá muito bom. Agora falta um pouquinho, pensar um pouquinho para frente, né? Por que não a bronze? Nós temos atletas de alto nível. Márcio, acho que vou entrar no time dos veteranos aí, cara. Eu sou um cara que era pra eu estar nível Ronaldo, Romário, mas eu tive azar na vida, né? Então, futebolisticamente falando, mas eu vou me candidatar. Tem várias pessoas nos acompanhando aqui. Eu não entendi porque o motivo das risadas, mas tudo bem. O próprio Alan, o Leide Trezold, obrigado por estar conosco. Everton Moreira, obrigado, meu amigo. Edson Pôncio, Lourdes Maria, tem, acho que o Carlos Figueiredo diz, grande Márcio, excelente profissional, parabéns pela conquista da Copa CIF. Então, tudo que você falou, acho que faz parte de um processo, né, Márcio? Nada se ganha por acaso e nada... as conquistas, elas são frutos de muito trabalho. Vocês não são profissionais, a maioria dos jogadores trabalham em outras atividades, mas existe uma dedicação, existe um esforço, e existe uma vontade de conquista, né? Tanto vocês, como o Vitorino, ou o Cedro, ou o Dionísio, eram merecedores, né? Mas vocês lá, no dia do jogo, vocês foram felizes, né? E isso é o futebol, né? Isso é o gostoso do futebol, né? Quando vocês estavam perdendo de 3-1, você fala... Em alguns outros esportes podia desistir, mas o futebol ele dá outra chance, né? Principalmente o futsal, né? Isso, muitos, hoje, né? Por isso que assim, cada um tem sua história, né? Hoje a gente conversa com os próprios funcionários aqui da prefeitura e tal, eles falaram assim, mas se desse mais um, nós ia embora, ia esvaziar aquele ginásio lá. Eu falei assim, capaz, não ia levar mais. Não, quando deu 3-1, vocês não têm noção, e se escutava as formiguinhas caminhando no ginásio. Tá calor nessa torcida. Eu olhei assim e falei assim, puta, que isso, né? 3-1, né? Viu? E no começar o segundo tempo foi o 3-1. Um lance de jogo, a falta, o cara meteu na gaveta a bola lá. Deixa eu só abrir um parênteses. Até porque no jogo anterior foi o das meninas, mas no do Dionísio, o ginásio já ficou em silêncio também, né? Porque o Dionísio perdeu. Isso. Né? Eu achava, com todo o respeito ao pessoal do Cedro, que eu conheço todos eles, eu achava que o Dionísio ia ganhar. Pelos atletas que eles têm, e pelo Cedro também tinha os meninos que estavam jogando à tarde o futebol de campo. Mas esses vão vir meio cansados, e Dionísio do jeito que tá, e foi totalmente diferente. Então deu 3-1, você não tem noção. Nem achei mais nada lá para encher, agora não tem. Esses caras, eles são muito frios, cara, verdade, eles são muito frios, o time deles é muito difícil errar passe. E aí eu chamei, se eu não me engano, foi o Rafa. Eu falei, cara, nós não podemos mais deixar essa bola entrar em diagonal. Assim, nós estamos marcando 1-2-1, mas vai ter que um dos alas vai ter que entrar para dentro, porque os caras acham um passe, viu? Eles acham, eles deixam estar no gol para dar um passe pro cara. Não tem lógica, sabe? Eles são muito treinados, né? Então, assim, foi feita uma entrevista, um convite para a final. E tem um menino deles que fez o convite, fazendo um videozinho ali, e os colegas dele treinando, né, cara? Quando eu vi o videozinho, eu pensei, meu Deus, a encrenca é grande, né? Porque o cara só parou para dar entrevista aqui, estão treinando. E a nossa equipe, ela treinou no passado para a Copa Exupar. Até então, esse ano, ela não treinou nenhuma vez, sabe? Só que eu sei da capacidade deles, que era a mesma equipe da vez passada. Então, aí até surgiu as ideias, vamos treinar? Não, deixa de tá. Já que tá dando certo, vai assim mesmo. Mas agora a gente começa os treinamentos com eles, que tem 2 competições até o final do ano ainda,
e a gente vai retornar os treinamentos com eles. Só para fazer uma ressalva aqui, o Francisco, ele é aquele jogador talento, né? Talento no ataque, talento na defesa, talento na ala. A época que eu tinha joelho, eu também jogava alguma coisa, né? Até quando vocês estavam comentando sobre a rivalidade Barracão e Dionísio Cerqueira, eu lembrei do que a gente tem aqui na minha região, no caso, né? Nós aqui temos, vamos dizer que é uma tríade de rivalidade, somos nós, Bituruna e União da Vitória. União da Vitória, que é o polo, que é a cidade maior em si. Então, sempre que tinha jogos, geralmente a gente ia para lá e, assim, a gente via que o clima receptivo, assim, sabe, era de grande rivalidade, assim. Já teve até, para vocês terem noção, ônibus apedrejado em alguns locais. Então, o pessoal gosta mesmo também. E, por mais que tem esse perigo, vou ter esse risco, mas é interessante de você estar no meio desse negócio, de ter essa rivalidade, né? E claro que isso fica dentro de quadra, obviamente, né? Que tem essa rivalidade, essa disputa dentro de quadra e que depois cada um siga seu lado e tal, e quem ganhar, obviamente, comemore, né, Márcio? Com certeza, isso aqui movimenta o esporte, né? Antes do jogo contra a Dionísio, eu até dei uma entrevista, porque eu, no meu tempo de futebol, também dava uma pegadinha mesmo, beber junto, sabe? E o pessoal já me conhece, então, mas assim, faz o que eu digo, não faça o que eu já fiz, né? E dei as entrevistas lá e falei assim, que termine tudo bem, né? Tudo bem, e foi um jogo jogado na bola, as duas equipes de parabéns, os dois municípios de parabéns, ginásio lotado, um jogaço. Claro que Dionísio com certeza queria ganhar, mas eles também receberam nós muito bem, uma equipe de profissionais lá maravilhosa, o Carlitos, inclusive, que estava falando aí, é o que fez o gol, e nós, né, Carlitos? O Carlitos já vai estar trabalhando com nós, né? Meteu um bico lá, achou a gaveta, né? Fez 1-0 e esfriou tudo nós lá, viu? Aqui esse jogo, viu? Esse ficou para a história também, viu? Não tem lógica. O ginásio, do jeito que estava, a adrenalina do jeito que era desse clássico, sabe? E isso movimenta o esporte, tá? Quem ganhou, que nem diz os guri aqui, tem um ano para comemorar, né? Porque só o próximo ano para nós se enfrentar. E quem perdeu pode ter certeza que vai trabalhar mais ainda para que na próxima consiga vencer. É isso aí. Mas, Márcio, a gente tem um quadro aqui que se chama Esperou o contato veio. Eu quero, já estamos abusando aí de você, mas eu quero passar aqui rápido aqui para você acompanhar com a gente, pode ser? Com certeza. Lá vem, nem sei o que foi separado dessa vez, aí eu não estive por trás. E quando o Francisco separa, assim, é só coisa boa. Diga aí, Márcio. Só qualidade nas divididas. Eu nem acho que falta esse tipo de lance, porque o cara esperou o contato, né? Aí, ó, nada. Isso aí é bola, né, Márcio? Fiquei sabendo que o dono do campo teve que mandar ele comprar um fardinho de grama para plantar ali onde ele arrancou. Aí, o cara bateu na parede ali. Se jogou. O Márcio, que é professor de educação física, que conhece mais do que nós isso aí, ele sabe disso. O primeiro lance me recorda alguma coisa bem parecida. Isso aí, ó. Ali ele deu um beijo na chuteira do cara, né? Ficou marcado, dá o ponte, né? No rosto do rapaz. Puro jogo. Se jogou, esse é o futebol. Esse aí eu acho que tá bom, hein? Esse é o futebol que a gente gosta, Márcio. Esse é o futebol que a gente acredita. O futebol raiz, o futebol sem mimimi. A última vez que eu joguei na Copa Zupar de futebol de campo, aquele primeiro lance me pareceu familiar, lá em Chopinzinho. Você que fez ou você que tomou? Eu fiz, cara, mas depois fiquei com um pouco de vergonha por pedir desculpas, cara. Não tem fundamento. Márcio, William Ricardo também dá parabéns. Então a gente agradece você pela entrevista, não pelo título, né? Porque o título é a consequência do trabalho, mas pela participação, por trazer o esporte para a nossa juventude. Aí você fala do Interbarrios, que vai ter as crianças participando, né?
com mais de 70 times, então isso é louvável, porque quanto mais esporte nós tivermos, mais a gente tira crianças da rua, saúde e tantas outras coisas. Então, em meu nome, em nome do podcast, a gente te agradece pela disponibilidade de estar conosco, e eu fiquei sabendo aí que o BAC vai nos dar uma camisa para a gente sortear na segunda-feira, é isso mesmo? Vou fazer, sim, com certeza. Amanhã já vou... Tu me passa como é que faz aí para mandar para ti aí, e quero agradecer de coração pelo convite, rapaziada, e que Deus ilumine vocês, continue sendo esse sucesso aí, com as bênçãos dele, com certeza vai continuar sendo muito sucesso ainda. Nós que te agradecemos. Aí a gente conversa, Márcio, e segunda-feira a gente faz o sorteio, e já adianto, vai ter o sorteio da camisa e vai ter o sorteio de um Pix de 100 pila, para começar a segunda-feira já com leitinho bem servido, ainda mais que acho que vai esquentar, né? Porque não somos obrigados também a ser o teu filho. Se não tiver cerveja, tomamos um vinho, né, Márcio? Com certeza. Começa o mesmo horário, porque eu vou passar para toda a galera acompanhar, viu? Segundas e quintas-feiras, às 22h22, sempre. Com certeza, vou estar passando para todo o povo aí, estar acompanhando vocês, que agradecer de novo, né, porque a gente fica contente com isso também. Não adianta a gente falar assim que nós fizemos as coisas sozinhos, não. Essa parceria com vocês, com as transmissões que teve aqui, isso deixa gravado essa história, né, tão bonita para nós, né, e para quem foi campeão ano passado, para todo mundo, sempre fica uma história muito boa, marcada. Então, assim, muito obrigado, um agradecimento à administração pela confiança, que nós não medimos esforços para que o esporte aconteça no município, a minha família, a todos os meus amigos que mandaram mensagem, né, antes do jogo, fiquei uns 15 minutos respondendo mensagem que cheguei até o ginásio, não tem como, viu, não vai dar de entrar aí no ginásio não, então, uma boa sorte e guie bem a nossa equipe para ser campeão, que o nosso município precisava mesmo dessa conquista. Claro que todo mundo faz um trabalho pensando nisso, né, profissionais, todas as equipes que participaram, mas nós precisávamos, que fazia mais de 10 anos que o Barracão não chegava numa final de nada, então assim, veio na hora certa, um ânimo novo para nós trabalhar também e tentar fazer a diferença no esporte. Show de bola, muito bem, obrigado, Márcio, até a próxima, se Deus quiser, e Deus abençoe você, sua família e todos nós. Agora nós vamos aproveitar e essa deixa aí, vamos para os nossos patrocinadores. Obrigado, valeu, um grande abraço, rapaziada. Deus abençoe vocês. Valeu.